Passamos muito tempo aqui estudando sobre a doutrina da justificação. E tenho certeza de que, por meio desta série, isso gerou algumas perguntas que vocês têm relacionadas a essa doutrina. Agora, vamos reservar um momento para que vocês tenham a oportunidade de fazer perguntas. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Eu tenho uma pergunta. Continue. Alguns cristãos que conheço têm dificuldade para saber e ter certeza de que são salvos. Então, como um cristão pode saber que ele é salvo? Em primeiro lugar, vou apenas dizer que já ouvi muito essa pergunta, e é uma pergunta essencial. Não é apenas uma curiosidade teológica abstrata. Tem a ver com a sua própria condição diante de Deus. Você quer saber com certeza que está no reino de Deus. Pedro diz que devemos confirmar nossa eleição e nossa vocação com o propósito de crescer em nossa santificação, pois se não temos certeza da nossa posição diante de Deus, então somos levados ao redor por todo vento de doutrina. Somos instáveis em todos os nossos caminhos. Então, quero apenas enfatizar o quanto essa pergunta é importante. Eu a abordo de duas maneiras, uma teológica e a outra muito prática. Vou começar com a prática. Quando as pessoas me perguntam, como posso saber se sou salvo? Pergunto, você ama Cristo da Bíblia de forma perfeita? E de todas as vezes, eu tive apenas um perfeccionista praticante que respondeu diferente, mas quase todas as vezes as pessoas olhavam para mim e diziam, não, eu não o amo perfeitamente. E eu dizia, ok, a segunda pergunta é esta, você o ama tanto quanto deveria amá-lo? É claro que se a pessoa responde sim, a primeira pergunta tem que responder sim de novo. Qualquer segurança que ela pudesse ter começa a se dissipar só com essas perguntas. Então eu digo, vou fazer uma terceira pergunta, e esta pergunta é essencial. Você, de fato, ama o Jesus da Bíblia? Você tem algum afeto em seu coração pelo Cristo do Novo Testamento? Se a pessoa responde sim, então posso dizer ok. Como você pode sentir algum afeto por Jesus, a menos que tenha nascido do Espírito Santo? E você não poderia ter nascido do Espírito Santo se não fosse eleito. E se você é eleito, pode ter certeza da sua condição diante de Deus. E é aí que toda a sua doutrina da justificação, sua doutrina da eleição e todo esse conteúdo teológico entra em ação. Porque eu sei que não poderia amar Jesus sem ser regenerado. E não poderia ser regenerado se Deus não tivesse escolhido de forma soberana me conceder o dom da regeneração. Aí minha teologia sustenta minha confiança de que Ele terminará o que começou e que posso ter plena confiança na minha salvação. Alguém mais? Sim? Tenho uma pergunta. Eu entendo que a doutrina da justificação implica que somos salvos apenas pela obra de Deus. Não há cooperação da nossa parte. A obra é de Cristo e não nossa. E quanto à santificação, há cooperação nesse processo? O texto clássico para responder essa pergunta está em Filipenses. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Quando falamos sobre regeneração, o começo ou o início da nossa salvação, falamos da obra monergística de Deus, o Espírito Santo. Monergismo significa que trabalha. Só uma pessoa está ativamente nesse processo. E é Deus, o Espírito Santo. Sem minha ajuda, sem minha cooperação, efetivamente me chama e muda a disposição do meu coração. Todo o resto do processo de salvação é um esforço conjunto. É sinergístico, onde somos chamados a cooperar. Não devemos ser apenas passivos em nossa cooperação. Quando Paulo diz que devemos desenvolver, isso significa trabalho, temor e tremor. Não é algo feito de forma leviana. Nossa santificação deve ser diligente, com muito esforço. Mas não é fútil, pois sabemos que enquanto desenvolvemos a nossa salvação, temos a assistência da graça de Deus, porque Deus está efetuando em nós tanto o querer como o realizar. Então, nossa santificação é uma iniciativa sinergética e conjunta. Sim, senhor. Dr. Sproul,
Qual é a importância de ensinar a obediência passiva e ativa de Cristo? Qual é a importância de ensinar a obediência passiva e ativa de Cristo? Vocês talvez já tenham ouvido a história de Machen, quando ele começou o seminário Westminster na Filadélfia e ele ficou doente com uma forte gripe no meio do inverno. Ele tinha sido convidado a falar em algum lugar de Dakota e pegou um trem para ir até Dakota, onde teve pneumonia ou bronquite, acho que foi pneumonia, e morreu. Seus colegas de seminário tinham insistido que ele não viajasse em más condições quando ele estava doente. Antes de morrer, ele enviou um telegrama que dizia apenas: grato pela obediência ativa de Cristo. E depois ele morreu. É óbvio que Machen entendeu o quão é importante a obediência ativa de Cristo e também a passiva. Naquele tempo, havia muita polêmica sobre a doutrina da justificação, com acadêmicos defendendo que, na verdade, ela não deveria nos dividir de Roma e houve uma reaproximação e tudo isso. Aconteceu logo depois desses debates sobre remover o entrave da justificação. Houve, logo após isso, um novo ataque contra a obediência ativa, em especial contra a obediência ativa de Cristo. Lembrem-se de quando estudamos a justificação, eu disse para vocês antes que o único conceito que não poderia se resolver em todos os debates do século XVI era a questão da imputação do mérito de Cristo aos que creem. A pergunta é, de onde vem isso? Se não é importante, a obediência ativa de Cristo, não temos justiça para nos ser creditada. Não há fundamento para a nossa justificação de forma alguma. Na minha opinião, se jogarmos fora a obediência ativa de Cristo, jogamos fora a justificação pela fé e jogamos fora o Evangelho. Nos círculos dispensacionalistas, por exemplo, há uma certa antipatia contra a doutrina reformada da distinção entre a aliança das obras e a aliança da graça. Eles não gostam dessa diferença. Eles não interpretam a Bíblia fazendo essa distinção entre a aliança das obras e a aliança da graça. Portanto, ao rejeitarem essa distinção, eles rejeitam a obediência ativa, porque acham que a única maneira de ela ser relevante é no contexto dessa distinção entre obras e graça. No pensamento reformado, falamos que a aliança das obras é a aliança original que Deus fez com Adão e Eva no jardim, a qual eles quebrantam. E ainda assim, apesar de eles fracassarem diante da provação, Deus ainda concede um modo de salvação. Inclusive, na maldição da serpente, ele fala sobre esmagamento da cabeça da serpente e tudo isso. Assim, toda comunhão que temos com Deus depois da queda é uma aliança de graça. E os que se opõem a essa distinção que acabo de citar dizem: espera aí, até a aliança das obras com Adão e Eva foi cheia de graça. Deus não precisava fazer uma aliança com suas criaturas. Isso é verdade, ninguém está questionando. Ficamos felizes em concordar com isso, mas a distinção teológica entre a aliança das obras e a aliança da graça tem a ver com a obra de Jesus como o novo Adão, onde a desobediência de um homem levou à morte e à ruína, enquanto a obediência de outro leva à vida. Jesus é o novo Adão, toma sobre si a responsabilidade de cumprir a aliança original da criação, ou aliança das obras. O que ele faz através de sua obediência ativa. De certo modo, a obediência ativa, negá-la na atualidade, muitas vezes é um ataque contra a distinção entre a aliança das obras e a aliança da graça, mas acredito que isso é inegociável para nós. Sem a obediência ativa de Cristo, ficamos na mesma situação que estava Adão, ou seja,
sem redenção. Mais alguém? Sim? Dr. Sproul, na sua opinião, por que é tão difícil para nós admitir a profundidade do nosso pecado? Por que é tão difícil para nós admitir a profundidade do nosso pecado? A resposta simples para essa pergunta é: por causa da profundidade do nosso pecado. Essa é uma das consequências do pecado original, estar na condição corrupta em que nós estamos. Estamos cegos para a realidade plena da corrupção do pecado. Mas há boas notícias sobre esse assunto. Pessoas como Tomás de Kempis e outros na história da Igreja ensinaram que uma das marcas da santificação, enquanto crescemos na graça, é que alcançamos um entendimento mais profundo da perversidade do nosso pecado. Porque nós, em nossa condição de caídos, que não é removida totalmente pela justificação, compartilhamos o traço comum da humanidade caída de nós mesmos, nos julgarmos e de julgarmos entre nós. O apóstolo Paulo nos diz que isso não é sábio. Contanto que eu consiga ver alguém se comportando de um modo mais diabólico que eu, posso me consolar e dizer: bem, o meu pecado não é tão grave assim. Tendemos a nos proteger do entendimento pleno do quão pecadores somos. Você conhece a história de Davi, do seu relacionamento adúltero com Batseba e de como, quando o profeta Natã o procurou, ele contou a parábola do homem rico que possuía um grande rebanho e roubou a única ovelha de outro homem. Davi ficou tão bravo com isso que quis matar o homem daquela parábola. Vocês se lembram? Natã olhou para Davi e disse: você é esse homem. E Davi teve uma epifania, uma percepção terrível, intensa, e a convicção do seu pecado, cujo fruto é o Salmo 51, que é um modelo de oração, de confissão e contrição que encontramos nas Escrituras. Mas foi necessário que uma obra especial da graça despertasse Davi sobre a gravidade do seu pecado. A boa notícia aqui é a seguinte: Deus é bondoso e compassivo quando disciplina seus filhos. Ele não revela a profundidade do nosso pecado para nós de uma só vez. Se neste momento Deus revelasse total e claramente a você todos os pecados que você cometeu e quão sérios eles são, você morreria aí mesmo nessa cadeira. Eu também. Nós não suportamos. É isso que eu amo sobre o Espírito Santo e a diferença entre o Espírito Santo e Satanás. Satanás nos acusa do mesmo pecado do qual o Espírito Santo nos convence, mas o propósito de Satanás é nos destruir e nos levar à ruína, enquanto o propósito do Espírito de nos convencer e nos dar convicção de pecado é nos corrigir e nos restaurar. De fato, a única maneira de entendermos algo sobre o nível do nosso pecado é estudando o caráter de Deus, porque Ele é o padrão. É como Isaías no templo. Assim que ele descobriu quem Deus era, ele descobriu quem Isaías era. E ele proferiu uma maldição sobre si mesmo. Antes disso, todos diziam como ele era reto. Ele julgava a si mesmo pelo padrão errado, e é comum fazermos isso. Há pouco tempo fizemos uma pesquisa exaustiva com pessoas de igrejas evangélicas, católicas e em lugares semelhantes, com todo tipo de perguntas teológicas. Uma das perguntas dessa pesquisa era: você considera que o menor dos pecados é um ato de traição cósmica? A grande maioria das pessoas que ouviram essa declaração respondeu negativamente. Elas disseram não, nem todo pecadinho é uma traição cósmica. Obviamente, era eu quem estava ensinando a ideia de que o menor dos pecados é um ato de traição cósmica, porque no menor dos pecados estamos desafiando o nosso Criador. Estamos impondo nossa autoridade sobre a dele. Estamos trabalhando contra o seu governo
e seu reinado legítimo, estamos cometendo um ato de traição, mas as pessoas não pensam dessa forma. Não pensam porque elas não compreenderam o caráter de Deus como padrão para seu próprio caráter. Nem todos os pecados são igualmente atrozes. É claro que existe um amor que cobre multidão de pecados, mas isso não significa que um pecadinho seja algo irrelevante. Para Deus não é. Sim, senhor? Dr. Sproul, quais são os desafios atuais à doutrina da justificação? Quais são os desafios atuais à doutrina da justificação? Existem desafios como aquela pessoa na rua que não quer pensar que precisa ser justificada, mas no contexto da discussão teológica e da polêmica que tenho abordado um pouco durante as lições, existe um sentimento crescente de que a doutrina da justificação pela fé somente não é tão relevante quanto os reformadores pensavam que era no século XVI. Por exemplo, Alistair McGrath, um acadêmico brilhante, diz que não é o problema de hoje, as pessoas não estão se matando e sendo queimadas na fogueira e coisas assim por causa da doutrina da justificação pela fé somente. Então, ela não é tão importante. Michael Horton perguntou: o que aconteceu na história da igreja que tornou o evangelho menos importante hoje do que era no primeiro século? Ainda assim, isso é tão importante agora quanto costumava ser. Mesmo que as pessoas não estejam se matando por isso. Isso não diminui a sua importância. Em segundo lugar, já vemos todo tipo de tentativa de reaproximação entre protestantes e católicos romanos, uma iniciativa luterana na qual a igreja luterana fez algum tipo de acordo com Roma sobre a justificação. No mundo evangélico, a iniciativa ECJ, que Charles Colson liderou a partir de uma perspectiva evangélica, e Neuhaus, como representante de Roma, no início, tinham como principal objetivo abordar os chamados problemas da graça comum do nosso tempo, aborto, relativismo e outros mais incluíram em seu documento Evangélicos e Católicos, juntos, a declaração de que tinha uma unidade de fé no Evangelho. Isso causou um alvoroço. Porque a pergunta era: podemos ter unidade de fé no Evangelho se divergimos sobre a justificação? Havia homens católicos que assinaram esse documento e reafirmavam com veemência os artigos e cânones do Concílio de Trento. Nas minhas conversas com Charles Colson, falamos bastante sobre isso. E ele perguntou: qual é a sua preocupação? Eu respondi: veja, Chuck, se você tem uma unidade de fé no Evangelho com pessoas que defendem o Concílio de Trento, e eu sei que não tenho uma unidade de fé no Evangelho com elas, minha pergunta é: como posso ter uma unidade de fé no Evangelho com você? Essa foi uma questão séria que se espalhou pelo mundo evangélico, se espalhou tanto que a iniciativa ECJ fez uma segunda versão mais longa, que abordava a doutrina da justificação. Já mencionei que eles disseram que todos tinham as mesmas ideias sobre a justificação, exceto que deixaram de lado a imputação e, se não tratamos da imputação, não resolvemos o problema. Acrescentamos a isso a controvérsia de Shepard, na qual esse ex-professor do seminário de Westminster, que foi destituído de seu cargo por causa de sua doutrina da justificação, que incluía as obras como algo necessário antes de podermos ser justificados. Isso causou mais controvérsia e também o aumento da influência de N.T. Wright, quem escreveu livros sobre o que Paulo realmente quis dizer. E ele diz: uma varíola nas duas casas, para Roma e para os reformados, dizendo que ambas estavam trabalhando com a visão errada da justificação. Que a justificação, na verdade, tinha a ver não tanto com ser reconciliado com Deus para a vida eterna, mas com a questão da situação da aliança no judaísmo do Segundo Templo. Isso provocou ainda mais controvérsia sobre o significado da justificação. Depois disso, o debate dentro do dispensacionalismo sobre a salvação do senhorio, entre aqueles que criam que podemos aceitar Jesus como Salvador e não recebê-lo como Senhor, e ao mesmo tempo, outros nesse campo dizendo:
Não, se você tem Jesus como Salvador, você o tem como seu Senhor, ou na verdade não colocou sua confiança nele. Não foi de fato justificado. Então todos esses debates internos e as outras questões levantadas contra a obediência ativa de Cristo fazem parte dessa controvérsia contínua. Não espero que ela acabe tão cedo. É por isso que acho muito importante que as pessoas cristãs evangélicas tenham um entendimento claro da doutrina bíblica. Quem é o próximo? Dr. Sproul, você mencionou que Martinho Lutero alcançou suas descobertas teológicas durante uma crise pastoral. Como essa crise pastoral afetou a sua teologia e o seu trabalho? Com certeza, desde o dia em que Lutero teve a sua epifania sobre a doutrina da justificação, ele desenvolveu isso por toda a sua vida. E no final da vida, ele diz que toda geração tem que lutar pelo Evangelho, porque se o Evangelho for pregado com clareza e ousadia, criará conflito, e as pessoas têm uma aversão natural ao conflito. Assim, a opção lutar ou fugir entra em ação e muitas pessoas simplesmente ficarão satisfeitas em fugir da polêmica. Então, ele diz que o Evangelho deve ser defendido em todas as épocas. Se você olha para Lutero como pastor, como um pastor teólogo, lembre-se do que o motivou nas 95 teses para escrever as 95 teses, o interesse pastoral pela sua congregação. Porque eles estavam atravessando a fronteira e comprando cartas e certificados de indulgência, e ele sabia que alguns deles eram desonestos, tudo menos cristãos, e ficavam ostentando seus documentos. Ele diz que isso traria grandes danos às ovelhas da igreja, e manteve essa posição em todo o seu ministério. Eu o admiro muito por sua coragem, sua recuperação do Evangelho e tudo isso. Não acho que ele foi o maior teólogo da Reforma. Considero a cristologia dele bastante fraca. Ele basicamente apenas a herdou da Igreja Romana. Não acho que ele tenha chegado a apoiar de verdade a ortodoxia do Concílio da Calcedônia. Mas essa é outra história. Ok, acho que acabou o nosso tempo por hoje. Agradeço pelo seu interesse e pelas perguntas que vocês fizeram. Espero que possamos crescer em nosso entendimento do Evangelho.